E aí, minha gente, aqui é Vivian Amorim e tá no ar mais um programa Arena Uninassal. E o tema de hoje é o conceito de família no século XXI e homofobia. Para conversar com a gente, tem a professora Luciana Brasileiro, especialista no direito de família, e a professora Fernanda Pessoa, para dar aquela dica em redação. Vamos começar então. Professora Luciana, me conta o que esse tema tem de diferente. Eu acho que esse tema, mais do que de diferente, Vivian e Fernanda, é um tema que merece muita atenção, porque esse é um tema de extrema importância nos dias de hoje, né? Se a gente for parar para pensar o que a gente evoluiu em matéria de conceito de família no Brasil, a gente vai ver que hoje nós estamos num patamar mundial de um dos conceitos de direito de família mais evoluídos do mundo. Hoje o direito de família no Brasil, ele é considerado um dos mais importantes, mais de avant-garde do mundo. Por quê? Porque nós temos um conceito aberto de família. Se antes a gente tinha um conceito de família extremamente fechado, que era um conceito que dizia que a família se restringia ao casamento entre um homem e uma mulher, com a finalidade de ter filhos, a família hoje, ela é plural, ela é diversa. E isso faz com que a gente seja exemplo para o direito de família, por exemplo, em Portugal, na Espanha, na França, em lugares que a gente, na verdade, se inspirou para o nosso direito. Então, o que é essa família dos dias atuais? Bom, a família de hoje, ela está conceituada no artigo 226 da Constituição Federal de 1988. E ela é justamente considerada plural porque ela não tem um conceito fechado. A gente não pode dizer que a família ela se aplica a um único modelo. Então, por exemplo, a nossa Constituição ela exemplifica, ela traz 3 tipos de família: o casamento, a união estável e a família monoparental. A família monoparental é aquela que é formada por um dos pais e os seus filhos, e por diversas situações. Exemplo, aliando a modernidade ao nosso direito, aquela família formada por uma mulher que se submete a uma inseminação artificial, ou a um homem que se submete à utilização de técnicas de reprodução humana assistida para ter um filho. Mas é importante que se diga que esses 3 modelos que estão previstos na nossa Constituição Federal, eles não se exaurem. Então, esse conceito aberto, esse conceito diverso e plural, ele permite que a gente vá encaixando outros tipos familiares, a exemplo das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. E nessa era da diversidade, você acha que é um desafio para as escolas, faculdades, universidades abordarem esse tema ou não? Sem dúvida. Eu acho que mais do que um desafio é uma tarefa, é um dever. Nós temos obrigação de respeitar as diferenças. E nesse sentido e nessa linha, a educação nunca foi tão importante. Responsável. Extremamente responsável. Então, respeitar as diferenças, ensinando o que é diversidade, para que as pessoas compreendam que elas precisam aprender a conviver nesse ambiente plural, é uma obrigação de todo e qualquer cidadão no Brasil. Como você acha que dá para ser inclusivo de verdade? Porque inclusão hoje é uma palavra que se fala muito, mas o importante mesmo é a prática, né? Sim, sem dúvida. Eu penso, Vivian, que a inclusão, na verdade, ela parte muito dessa questão da educação. Não só a educação em casa, mas a educação na escola, mas a educação no ambiente de trabalho, mas a educação nas redes sociais, porque o que a gente faz no dia a dia da gente, o que a gente propaga no nosso dia a dia, de certa maneira vai servindo de exemplo para essas novas gerações. Então, eu penso que ser inclusivo é compreender que eu não sou um padrão, e que eu posso ter pessoas diferentes de mim e que elas precisam ser respeitadas. Então, eu acredito que isso, mais do que um desafio, penso que é um desafio muito importante, o respeito às diferenças, mas mais do que o desafio, isso precisa ser encarado como um dever social.
de Estado, família e pessoas, cidadãos. Isso influencia, então, diretamente de que forma a homofobia, por exemplo, é abordada nas universidades, nas faculdades? E nós tivemos agora, recentemente, um grande avanço, porque a gente sabe que discriminar qualquer pessoa é crime, né, no Brasil. Todo mundo sabe disso, mas nós, recentemente, tivemos uma decisão histórica do nosso STF que, reconhecendo a demora no Legislativo em legislar sobre a questão da homofobia, né, equiparou o crime, e aí eu queria não só incluir aqui a homofobia, mas a LGBTfobia, né, como hipótese de racismo. Né? Então, como a gente não tem um tipo penal específico para a LGBTfobia, né, que são aquelas pessoas que praticam crimes contra as pessoas LGBTs, certo? O STF disse, olha, se você praticar crime contra esta pessoa por esta motivação, você vai responder a um crime como se você tivesse cometido um crime de racismo. E aí vem um dado muito importante. Eu disse no começo que o nosso país, que o Brasil, é um dos que tem um direito de família mais modernos do mundo, né? Mas, infelizmente, nós estamos em primeiro lugar mundial de crimes por motivação de LGBTfobia. Então, infelizmente, aí sim vem o nosso desafio, descer nesse ranking, se manter no ranking da modernidade em relação ao direito, mas descer no ranking de ser o país que mais mata pessoas LGBTs. Obrigada, Luciana, muito esclarecedor. Fernanda, e como abordar esse tema tão atual na redação de uma forma que fique clara e, ao mesmo tempo, sem sair do tema, né? Porque o grande desafio da redação do Enem é justamente você se manter no tema, sem tentar colocar ali algumas coisinhas a mais que os estudantes adoram, né? Na verdade, eu acho que o grande desafio está em este jovem saber que ele precisa entender sobre o que é que ele está falando. Então, o jovem do século XXI, ele de verdade é um jovem que eu percebo que nesta fase transitória, ele tem percebido a necessidade de se colocar, mas de se colocar em um país que está em transição. Nós estamos numa fase de transição. Então, dentro de uma abordagem, uma possível abordagem temática sobre esse novo conceito de família e a questão da homofobia, eu acho que, por mais que estejamos discutindo isso no século XXI, muitos escritores, por exemplo, já falaram sobre isso em suas épocas, e uma coisa que a redação do Enem valoriza muito é a questão do repertório sociocultural. Então, por exemplo, eu vou falar de homofobia, de um país que mais mata homossexual, a comunidade LGBT é o país que mais mata, mas em compensação é o país que mais consome conteúdo pornográfico LGBT do mundo também. Então, vê que paradoxo. E na minha opinião, essa questão do paradoxo, ela tem uma relação muito clara com o nosso processo histórico, com o nosso processo cultural. Porque o nosso preconceito, ele também é historicamente construído. Então, na hora de a gente organizar uma redação, eu acho que o aluno precisa perceber o que é que ele tem de repertório sociocultural. Porque por mais que a discussão seja o novo conceito de família, Monteiro Lobato, em 1920, estava construindo o sítio do Pica-Pau Amarelo, tentando trazer essa nova visão de família, tentando trazer um projeto de nação, por exemplo, quando ele fala em Dona Benta como sendo a matriarca que tem netos que respeitam mais as pessoas, um Pedrinho que não é preconceituoso, uma boneca que só tem coragem de falar a verdade por ser boneca, por exemplo. Então, parece que a questão é do século XXI, mas a questão é histórica, porque por causa da chegada da corte em 1808, a gente começa um processo de construção de novo, né? O negócio começa em 1500. Para um universo, a gente começa em 1500. Para a Europa, a gente começa em 1500. Mas o nosso modelo de família, ou preconceito contra o que a gente percebe hoje, ele vem do que foi instaurado no começo do século XIX. Então, eu estou tentando trazer esse link, essa relação, para a gente tentar perceber que, ao longo dos séculos, isso vem sendo comentado já, mesmo que de forma muito discreta, porque, por exemplo, indo para o contexto lobatiano, Monteiro Lobato tenta trazer esta análise não no sentido da homofobia, ele não trata isso na história ou nas histórias, desde que ele publica Rei, Nação, Rei de Narizinho, por exemplo, mas é interessante porque faz 100 anos que ele falou sobre um novo conceito de família, ou seja, uma família que estava já
100 anos depois do processo de chegada da corte, num outro formato. Então, de lá para cá, 100 anos se passaram e nós temos hoje uma alteração da pirâmide etária, por exemplo. Nós temos mulheres e homens que envelhecem e que estão em casa cuidando dos netos, então isso já é uma mudança no conceito de família, o conceito de tradicional família brasileira, que foi esse conceito do século XIX. Então, o aluno precisa, antes de entender essa redação, ele precisa se entender, né? Qual é o meu papel no contexto, o que é que eu acho sobre o tema e qual é o meu repertório sociocultural em relação a isso. Então, ele pode ir para contos infantis, por exemplo, na organização familiar da própria Branca de Neve e os Sete Anões. Ele pode ir para esse imaginário porque é um novo conceito de família. E eu estou falando de um conto que vem de séculos, de contos que vêm de séculos muito antes. Então, século XIX, uma nova roupagem, com essa chegada da corte e a influência. A produção lobatiana no começo do século XX, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o próprio Cortiço de Aloysio Azevedo, em 1890, que traz essa nova roupagem familiar, já com a questão da homofobia, quando organiza um casal formado por Leone e Pombinha, por exemplo. Então, a gente percebe que isso, aos poucos, já vem sendo colocado como sendo uma questão que precisa ser, de fato, tratada. E quando a gente percebe os dados hoje associados à discriminação, a gente tem um país completamente heterogêneo, completamente diversificado, mas um país que ainda não consegue avançar em algumas questões por causa de um ranço cultural. Então, na redação, eu acho que o aluno precisa entender o que é que ele tem de repertório, além dos dados que ele sabe, que são completamente atuais, mas o que é que ele sabe sobre literatura, o que é que ele sabe sobre esses clássicos infantis, o que é que ele sabe dentro de um entendimento sociológico ou filosófico, já que são questões que vêm sendo debatidas ao longo dos séculos, de acordo com cada século. Inclusive a mudança também de panorama a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? A revolução feminista, a revolução sexual, isso tudo eu acho que influenciou muito também nessa transformação da família. A gente sabe que as causas dessa alteração são muitas, né? A gente tem hoje o envelhecimento populacional, a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente tem as novas formações familiares associadas ao direito que o homossexual tem de, por exemplo, adotar, casar. Então, existem essas conquistas, só que ao mesmo tempo em que existem essas conquistas, existe uma sociedade que ainda não mudou sua forma de pensar, né? Eu costumo dizer que, muitas vezes, o grande problema nosso nós, muitas vezes, somos do século XXI, na verdade, nós somos do século XX, os nossos alunos são do século XXI e a nossa forma de organização social é do século XIX. Então, imagine o menino tendo que se colocar, vendo muitas questões em sua própria casa, no seu convívio, no discurso dos seus avós. Então, ele precisa se entender no contexto, né? Então, eu acho que a redação do Enem, de outros vestibulares, é uma redação que tem permitido a discussão de questões que de verdade precisam ser discutidas. Então, ele tem que se entender nesse repertório. Tem muita coisa boa para falar. Pois é, Fernanda, justamente por isso, por ser um assunto muito amplo, você acha que a dica para não ficar numa nota 0, numa nota baixa, é justamente você escolher um caminho, porque são muitos caminhos que podem ser abordados com esses dois temas. O que você acha? Você acha que seria melhor, então, buscar um caminho só ou o estudante consegue abordar todo esse tema numa redação? Na verdade, depende muito de como o tema é organizado. Porque, por exemplo, o assunto ele é muito amplo. A questão da família, o novo conceito de família e homofobia, por exemplo. Mas depende muito de como isso é colocado, porque normalmente o tema vem arranjado da seguinte forma: caminhos para combater a homofobia ou as causas do novo conceito de família. Então ele vai só para as causas. Os impactos, na verdade, ele precisa limitar porque o tema traz isso. Entende? Então o tema, ele nunca é um assunto. O assunto é uma coisa, o tema é outro. O assunto Não se desesperem que dá para seguir um caminho, né? É bem importante pegar o que é palavra-chave nesse tema. Se ele coloca os motivadores,
do novo formato familiar. Motivadores são as causas. Então ele vai tentar entender o que é que para ele causa a questão desse novo formato de família. E aí entra no que a gente colocou, essa alteração da pirâmide etária, essa formação familiar, a questão de a mulher estar no mercado de trabalho e hoje muitas vezes essa família está direcionada à educação dos filhos para o pai e não para a mãe somente. Então, essas alterações todas que vêm acontecendo desde muitos séculos, só que reverbera no que a gente percebe que acontece no século XXI. Olha, agora esse é o momento que você para tudo que está fazendo e presta atenção na Fernanda, que é o Minuto Redação Nota 1000. Fernanda, agora você dá aquela dica para gabaritar essa redação. Que coisa fácil! Eu acho que o segredo do 1000 é o aluno saber opinar, ele tem que saber qual é a opinião que ele tem sobre o assunto, ele tem que ler com muita atenção o tema, é importante a leitura do tema com muita atenção, para que não haja fuga, porque por mais que imaginemos que seja um problema que só acontece com o vizinho, isso não é verdade, até porque a redação demanda de uma maturidade emocional muito grande. Então, ter cuidado com a leitura do tema, circula quais são as palavras-chave desse tema, a leitura dos textos de apoio também é muito importante para que ele consiga direcionar para o que o tema pediu e não ter coragem de ousar no repertório sociocultural, que são essas áreas do conhecimento a que ele tem acesso na vida escolar dele. Então, é um menino que a gente imagina estar concluindo o ensino médio. Por mais que muitos já tenham concluído, estejam fazendo vestibular outra vez, com pretensão de outro curso. Então, é bem importante a leitura do tema, a atenção para os textos de apoio e a coragem de organizar o repertório sociocultural, para que esse texto consiga, de fato, ficar argumentativo e com repertório sociocultural variado. Arrasou, eu já dei 1000 só para essa dica, viu? E já pegando o gancho do tema de hoje, é importante lembrar que a Uninassal é contra o preconceito e acredita que o bullying deve ser combatido por todos. Quer saber mais? O link está aparecendo aqui, é só você acessar. Obrigada, professora Luciana, professora Fernanda. Semana que vem estamos juntos de novo em mais um programa Arena Uninassal. Fica ligado.